Bem-vindos. Vamos prosseguir com a leitura sobre Kali Yuga. Hoje sobre a história das visões de Vyasadeva e mais para o final vamos colocar alguns aspectos um pouco mais fortes, avançando devagar em cada áudio, lembrando que essa playlist sobre Kali Yuga, sobre a era de Kali Yuga, ela é recomendada para maiores de 16 anos. Então, vamos fazer uma pequena oração para afastar energias de desentendimento, de não compreensão dos textos védicos, auxiliando no conhecimento. E também porque com a oração inicial recomendada pelos gurus, nós pedimos forças para fazer esse trabalho de divulgação dos Vedas e aliviando também eventuais erros, nos trazendo força e iluminação para evitar qualquer erro, principalmente nos comentários. Om Nagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com o fogo do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. A história das visões de Vyasadeva. Cerca de 5.000 anos atrás foi uma época em que muitos sábios poderosos e eruditos atravessaram a área da Índia e das montanhas dos Himalaias. Eles se ocupavam em poderosas práticas espirituais que lhes conferiam poderes místicos e habilidades. Um desses grandes e poderosos sábios foi Vyasadeva. Ele era tão grandioso que podia entrar no estado de consciência espiritual chamado Labdopashanti, por meio do poder mental das suas meditações concentradas. Nesse estado de consciência não existem os efeitos do tempo devorador, que controla até mesmo os seres celestiais mais elevados e semideuses, que vivem em estados superiores de existência. Tampouco existe alguma influência do falso ego, da natureza material e dos modos da bondade, paixão e ignorância, que dão origem à aparição do passado, presente e futuro. Vyasadeva estava completamente além das influências e inclinações materiais. Nesse estado de consciência, Vyasadeva pôde compreender o funcionamento de cada porção da criação cósmica material e todos os eventos no tempo, tanto no passado quanto no futuro. Ele pôde ver como o universo fora criado e como ele havia se expandido, e o processo pelo qual inúmeras entidades vivas foram colocadas em várias espécies de vida que se espalharam pelo universo. Ele viu as eras passadas de civilizações humanas avançadas e refinadas, bem como as mudanças futuras da sociedade que trariam a degradação da civilização e as mudanças que estavam por vir na dimensão física e na capacidade mental dos seres humanos. Ele pôde ver também os cataclismas planetários e até mesmo a aniquilação universal, quando toda essa criação material não seria mais nada. Ele pôde ver tudo isso, o que o deixou muito perturbado. Certa manhã, quando o sol surgiu por trás das montanhas em Shamyaprasha, na área Badirakashram dos Himalaias, Vyasadeva sentou-se sozinho na margem ocidental do rio Sarasvati. Ele pôde perceber que, à medida que a era de Kali avançava, as pessoas se tornariam cada vez mais interessadas em prazeres e atividades materiais temporários e se esqueceriam da sua identidade espiritual. Ele percebeu que a duração de vida se reduziria e tais pessoas materialistas seriam impacientes, gananciosas, luxuriosas, desafortunadas e constantemente perturbadas.
Vyasadeva também pôde ver que no futuro a terra não produziria mais grãos alimentícios o suficiente. As vacas não dariam tanto leite e haveria menos frutas e legumes, que também seriam menos nutritivos. Isso resultaria em padrões inferiores de saúde, inteligência, memória, duração de vida e princípios morais. As pessoas recorreriam a meios cada vez mais baixos para sobreviverem, espremendo qualquer prazer que conseguissem tirar de suas vidas. Doenças até então desconhecidas surgiriam, criando epidemias incuráveis. Vyasadeva viu também que as práticas espirituais profundas, destinadas ao avanço da sociedade humana, seriam abandonadas e esquecidas. Gradualmente, o conhecimento espiritual e o modo da bondade se perderiam. Isso levaria as pessoas a serem mais corruptas, desonestas e hipócritas. A condição futura de Kali Yuga seria um estado crescente de caos e loucura. Para ajudar a prevenir o acelerado decaimento da civilização, Vyasadeva compilou os primeiros textos espirituais conhecidos como os Vedas. Originalmente, eles pertenciam à tradição oral, mas Vyasadeva pôde perceber que as pessoas não seriam capazes de se lembrar deles, e era o momento de transformá-los em textos escritos. Em seguida, ele também os expandiu nas Upanishads, Vedanta Sutra, o Mahabharata e os Puranas. Então, com a ajuda de seus discípulos, Vyasadeva retransmitiu os mesmos ao restante da sociedade. Dessa forma, ele compilou vários níveis de entendimento espiritual para que até as pessoas menos inteligentes desta era possam estudar e assimilar esse conhecimento espiritual altamente desenvolvido. No entanto, mesmo após compilar tantos textos, Vyasadeva ainda não estava satisfeito em seu coração e questionou sua insatisfação. Certa manhã, enquanto Vyasadeva estava contemplando este problema, Narada Muni, o sábio entre os deuses, apareceu diante dele. Narada, agindo como mestre espiritual de Vyasadeva, o instruiu a escrever mais um livro que aprofundaria o conhecimento mais importante e confidencial da nossa identidade espiritual e das qualidades, características e atividades do Ser Supremo Shri Krishna, explicando como atingir os patamares mais elevados de realizações espirituais. Tendo sido assim instruído por Narada Muni, Vyasadeva se sentou, fixando sua mente em Bhakti Yoga, e viu a verdade absoluta. Depois desse acontecimento maravilhoso, escreveu o Srimad Bhagavatam, que é o Bhagavata Purana, para o bem de toda a humanidade. Dessa forma, Vyasadeva escreveu seu próprio comentário a todos os seus escritos anteriores. Além disso, por sua concentração na verdade absoluta, sem nenhuma motivação material, e por ser aceito como uma encarnação empoderada de Deus, o Srimad Bhagavatam é considerado a encarnação literária de Deus, que pode libertar da ignorância todos que o buscarem. Vyasadeva também recitou o Srimad Bhagavatam a seu filho Shukadeva Goswami, que posteriormente o transmitiu ao grandioso imperador Parikshit em uma grande assembleia de sábios. Dentro do antigo texto do Srimad Bhagavatam e de muitos outros Puranas, encontram-se inúmeras profecias sobre o futuro deste mundo. Assim como Vyasadeva e Shukadeva o apresentaram para o bem de todos, nós estamos aqui colocando estas informações nessa nova playlist, junto com muitas outras partes da literatura védica, para explicar as várias transformações pelas quais o nosso mundo passará à medida que o tempo se desdobra no futuro. Lembrando, amigos, que as
essa era de Kali Yuga, que é a última era. A primeira é Satya Yuga ou Krita Yuga, a segunda é Treta Yuga, a terceira é Dvapara Yuga, onde apareceu o Senhor Krishna, e a quarta e a última era de Kali Yuga, tem uma duração de 432 mil anos, sendo que já se passaram mais de 5 mil anos, 5.100 e alguma coisa anos desde que Krishna apareceu. Então, quando Krishna, na verdade, desapareceu do mundo, começaram os efeitos de Kali Yuga. Enquanto ele estava presente na Terra, não se sentiam esses efeitos. Quando ele se retirou, esses efeitos começaram a ocorrer. Então, nós estamos praticamente no início da era de Kali Yuga, já podemos ver tudo o que está acontecendo. Imagine, então, como vai ser e o que vai acontecer após estes 432 mil anos, quando terminar a era. É muita informação detalhada e forte, mas que vem para nos chamar a atenção para voltarmos ao caminho de Bhakti Yoga, que é o caminho de voltar ao Supremo. Vamos começar agora falando sobre profecias do grande sábio Markandeya. Esse sábio Markandeya teve muitas profecias ligadas a ele. Como registrado no Mahabharata, o rei Yudhishthira pede ao sábio que lhe explique sobre o futuro de Kali Yuga. Então Markandeya começa a explicar as condições dessa era. Markandeya também aparece em alguns outros Puranas, nos quais suas profecias são apresentadas. Contudo, muitas das que nós vamos utilizar aqui foram tiradas do Mahabharata, que aparece ao longo desta descrição deste áudio nas descrições de Kali Yuga. Lembrando que Mahabharata também foi escrito por o sábio Vyasadeva. A história sobre como o rei Yudhishthira indagou Markandeya sobre Kali Yuga aparece na seção Vanaparva do Mahabharata, no capítulo 190, dos versos 1 a 10. Amigos, estamos falando aqui do Mahabharata original, que tem inúmeros volumes. Então, cada volume é um parva. Nós estamos falando do Vanaparva, né? Entre os versos 1 e 10, apenas um pedacinho, mas com muitas informações. Ali descrevem-se estas palavras de Vaishampayan, abre aspas. O filho de Kunti, Yudhishthira, indagou novamente o grande Rishi Markandeya acerca do futuro governo da terra. Fecha aspas. Yudhishthira perguntou, abre aspas, ó Rishi, ó descendente de Brigu. Quem é Brigu? Um dos filhos de Brahma. Então nós sabemos a ascendência de todos até o início da criação, por isso que os Vedas são autênticos. Ó Rishi, ó descendente de Brigu, ó melhor entre os oradores, o relato que ouvimos de ti sobre a destruição e recriação das coisas ao final do Yuga é absolutamente maravilhoso. Estou muito curioso para saber o que acontecerá em Kali Yuga e o que permanecerá depois que a virtude tiver sido destruída. Qual será o poder dos homens? Quais serão seus alimentos e seus deleites? Qual será a duração de sua vida? Como eles se vestirão? E qual será o limite de tempo? O fim de Kali Yuga, que, uma vez atingido, a era de Krita, Satya Yuga, se iniciará mais uma vez. Ó Rishi, conta-me tudo isso. Tudo o que narras é variado e agradável. Fecha aspas.
Amigos, aqui já é importante lembrar o que eu já coloquei em áudios anteriores e em inúmeros outros áudios em que eu faço leituras e comentários sobre este assunto, que é encontrado na playlist chamada Leitura dos Vedas, no SoundCloud. O SoundCloud tem um arquivo detalhado de tudo ali misturado, mas nós temos tudo separado em playlists. Então, eu quero lembrar que nós temos playlists para tudo, não tudo, mas muitas informações, muitos livros, com leituras corridas dos versos, com comentários completos de Swami Prabhupada, com leituras completas em sânscrito, português e comentários em inglês, comigo e com meu marido, Ananda Varda, Andrew Friedman. Nós temos a playlist agora criada especificamente para Kali Yuga, para 2 tipos de leituras do Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Yoga, enfim, inúmeros assuntos importantes que podem ser acessados e também pelo YouTube, que também tem playlists. Mas as playlists do YouTube não estão tão completas como do SoundCloud. Entretanto, com o grande benefício de pessoas poderem ler, ouvir, Ouvir lendo com a tradução automática para qualquer língua. Então, prosseguindo, Vaishampayana disse, abre aspas, sendo assim questionado, o grande Rishi recomeçou a narrar, satisfazendo o mais importante membro da dinastia Vrishni, Krishna e os Pandavas. Fecha aspas. Então Markandeya disse, abre aspas, ó rei, ouvi tudo o que foi ouvido por mim e tudo o que foi revelado a mim por intuição pela misericórdia do Deus dos deuses. Ó melhor da dinastia Bharata, ouve enquanto narro o relato do mundo quando os tempos pecaminosos chegarem. Ó melhor da dinastia Bharata, na era de Krita, também chamada Satya Yuga, tudo era desprovido de enganações e fraudes, cobiça e avareza. Como um touro, a virtude estava entre os homens com 4 pernas inteiras. Em Treta Yuga, o pecado derrubou uma de suas pernas, deixando a virtude com apenas 3 pernas. Em Dvapara Yuga, o pecado e a virtude estão misturados meio a meio. Fecha aspas. Dessa forma, em Kali Yuga, a virtude se encontra sobre apenas uma perna, que por sua vez diminui ao longo da era, enquanto o pecado e a perversão aumentam à medida que a era avança. Assim, conforme nós progredimos com as leituras e com os comentários nessa playlist sobre Kali Yuga, nós veremos o que foi descrito pelos sábios. Amigos, sábios de tempos remotos, enquanto eles olhavam para o futuro deste mundo, e como essas descrições delineadas nos textos védicos, inúmeros textos védicos, nos relatam o que podemos esperar a longo prazo. Quais são as profecias que já se cumpriram? Nada confere a um texto religioso mais credibilidade, reconhecimento ou confiança do que a realização das profecias contidas nele. Há muitas profecias na literatura védica, muitas das quais já aconteceram, e muitas outras estão se cumprindo no momento presente diante de nossos olhos. Precisamos apenas de conhecimento para reconhecê-las, à medida que elas se cumprem ao nosso redor. A literatura védica não apenas descreve histórias de eventos neste planeta, senão que também descreve uma variedade de histórias e eventos futuros de outros mundos. Portanto, os textos védicos são de natureza universal, abordando muitos eventos espirituais importantes que podem acontecer em qualquer parte do universo.
Dessa forma, eles não são sectários. Eles não pertencem a alguma cultura em particular, embora eles estejam localizados majoritariamente na região da Índia neste planeta. A literatura védica também fornece descrições de várias encarnações ou avataras de Deus que apareceram nesta Terra e em outras áreas do universo, juntamente com sua missão e suas atividades. Ela também descreve avataras ou encarnações que aparecerão no futuro. É dito que podemos autenticar um avatar de Deus de acordo com as descrições fornecidas na literatura védica. Haverá tempos, especialmente nesta era de Kali, em que muitas pessoas serão corajosas ou tolas o suficiente para se declarar uma encarnação do Supremo. Infelizmente, também haverá pessoas ignorantes o suficiente para aceitarem tais impostores. No entanto, se elas tivessem o conhecimento das descrições védicas, elas poderiam identificar quais encarnações estão programadas para nascer de acordo com o calendário dado nos textos védicos, contendo seus nomes e características. Prezados amigos, minuciosamente. Então, as profecias que já se cumpriram, eu não vou ler todas na íntegra agora, mas eu vou citar e vou partir para outro assunto. Depois falaremos sobre cada uma delas. Existe a profecia do aparecimento do Senhor Buda. Existe a previsão do aparecimento de Shiva em Kali Yuga como Shankaracharya, e ele realmente veio. Existem as profecias sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o nosso avatar dourado, Gauranga, o aparecimento de Deus com o seu humor de Radharani, seu humor feminino, sentindo a dor de Radharani, da separação de Krishna, nos ensinando a ser devotos, dando as últimas instruções para essa era de Kali Yuga, quando nada mais vai funcionar, quando a nossa inteligência já está em degradação, com apenas cerca de 5.000 anos, quando adorações, sacrifícios de orações e austeridades, quando nada mais funciona, e quando o mais efetivo é apenas a oração chamando o próprio nome de Deus, que não é diferente dele. Então foi ele que trouxe o Sankirtana, movimento, para a propagação dos santos nomes, que é o único meio para a salvação já neste momento, nesta era, que é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você não precisa negar a sua religião, qualquer religião é aceita pelos Vedas, nada é contraditório e oposto. Você continue rezando o seu terço, eu rezo o meu terço todos os dias ou várias vezes ao dia, eu rezo o meu Japamala também, com todos os mantras do Hare Krishna, faço várias outras orações, tudo isto é importante. Você não precisa sair da igreja ou da sua religião para acessar estes áudios, livros e outros conhecimentos. Então vamos prosseguir agora com uma parte um pouquinho mais pesada, vamos colocar assim. Vamos falar sobre os perigos de Kali no padrão ouro. Na história em que Kali pede a Maharaja Parikshit um lugar em que ele pudesse permanecer, como se encontra no Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 17, verso 39, Kali implorou por mais um lugar que pudesse residir além dos 4 que já haviam sido descritos previamente. Então Maharaja Parikshit permitiu que Kali vivesse onde houvesse ouro,
pois onde quer que haja acúmulo de ouro, no sentido de grandes quantidades, para além das meras economias para emergências pessoais, também haverá falsidade, intoxicação, luxúria, inveja e inimizade. Dessa forma, a personificação de Kali se tornou o padrão ouro. Isso gerou inúmeros problemas nesta era que estão apenas piorando com o avanço da era de Kali. Entretanto, é importante recordarmos que já havíamos sido alertados sobre os perigos do padrão ouro no Srimad Bhagavatam, que foi escrito cerca de 5.000 anos atrás. Mas como tal perigo se manifesta? Como uma declaração ou profecia de 5.000 anos sobre ouro seria aplicável na atualidade? Vamos entender. Ao longo da história, os governos cunharam e imprimiram seu próprio dinheiro baseado no fornecimento de qualquer commodity que fizesse o lastro do dinheiro, tal como ouro ou prata, ou outros itens que pudessem dar valor ao dinheiro. É sobre isso que se trata a padronização. Uma nota de $5, por exemplo, valeria $5 de ouro. O problema é que o padrão foi removido anos atrás e agora se imprime todo tipo de notas que não têm um valor padrão. A falsidade se estabelece quando o verdadeiro ouro, como em moedas de ouro, não é mais usado como moeda de troca e é substituído pelo dinheiro em papel. O dinheiro em papel não representa apropriadamente o valor da reserva verdadeira de ouro. O resultado disso, amigos, é uma inflação artificial e manipulações, pois a moeda não é real. A inflação pode desencadear inúmeras reações no valor dos bens, como mudar o quanto você economiza e o quanto você ganha, ou quanto você precisa gastar com as mercadorias básicas que precise e etc. Some isso à ignorância e confusão generalizadas com as leis nacionais sobre os impostos, e você terá um sistema projetado para manter as pessoas sob controle ou confusas. Em uma carta a Thomas Jefferson em 1787, John Adams escreveu, abre aspas, as perplexidades, confusão e dificuldades na América não se devem às falhas na Constituição, ou ao desejo por honra e virtude, tanto quanto à completa ignorância da natureza da moeda, crédito e circulação. Fecha aspas. Em outras palavras, um sistema monetário desonesto é a base da maioria dos problemas econômicos e até mesmo sociais. O dinheiro pode tanto construir quanto destruir uma nação. Se o sistema monetário é honesto, todas as pessoas podem prosperar. Por outro lado, um sistema desonesto enriquece poucos à custa de muitos. Um simples exemplo que um economista me contou é que séculos atrás, em algumas vilas, as pessoas armazenavam ouro no cofre de um ourives gratuitamente e recebiam um recibo do seu ouro. Em seguida, as pessoas trocavam tais recibos entre si como um correspondente monetário para commodities ou serviços. Elas podiam resgatar os recibos na forma de ouro. Entretanto, apenas uma pequena parte do ouro era reivindicada, permitindo que os ourives emitissem recibos referentes a uma quantidade de ouro maior do que eles tinham. Dessa forma, alguns recibos não representavam nada. Na verdade, eles mesmos podiam usar alguns recibos para fazer compras ou emprestar a juros e ainda tomar o título do bem como garantia. Dessa forma, o aumento dos recibos fraudulentos diminuiu o valor dos recibos legítimos. Com a manipulação dos recibos em circulação, a riqueza e a prosperidade da comunidade eram consideravelmente manipuladas
pelos ourives sem que ninguém soubesse. Alterando o número de recibos e o dinheiro em circulação, os ourives geravam pequenas depressões, com as quais poderiam aumentar sua riqueza à custa de outros. Entretanto, os ourives poderiam estimular a economia a trazer prosperidade à comunidade com o aumento do número de recibos. Com isso, podemos observar que qualquer substituto monetário, como o papel moeda, é honesto apenas quando representa de maneira precisa o capital real. Contudo, quando as pessoas utilizam papel no lugar do dinheiro real, as sementes de corrupção podem entrar no sistema. Eu não vou entrar em detalhes sobre vários pontos aqui, o que será objeto de novos áudios, em que falaremos mais sobre a criação da Reserva Federal nas Américas, nos países. Nós falaremos sobre a permuta e o crédito, onde tudo isso se encaixa em Kali Yuga. Falaremos sobre muitos fatos e falas que foram proferidas por pessoas importantíssimas no mundo, como Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, sobre Abraham Lincoln, várias questões envolvendo banqueiros e a problemática do dinheiro, mas enfim, a razão pela qual eu citei rapidamente tudo isso não é para promover especulações ou teorias da conspiração, mas apenas para mostrar as ramificações mais amplas dos curtos avisos dados pela literatura védica sobre o que acontecerá na Era de Kali e a causa disso, tratando-se dos perigos do acúmulo do ouro e da manipulação monetária. Nem precisamos entrar, na verdade, em muita minúcia sobre isso, porque é interessantíssimo o que eu poderia falar aqui com relação ao que eu citei e outras coisas, mas não é importante. O importante já é esta colocação. E também faço tudo isso para ajudar a reconhecer os impactos completos e como essas descrições, todas que eu citei e mais aqui várias dessas personalidades do mundo também proferiram, se expandem com o avanço da Era de Kali Yuga. Sobre isso, há apenas um verso no Srimad Bhagavatam que declara que a personalidade de Kali poderia residir na forma de acúmulo e padronização do ouro. E que, onde quer que haja tais práticas, haverá também falsidade, intoxicação, luxúria, inveja e inimizade. Isso também indica o desejo ou luxúria crescente por poder e controle, e um aumento da distância entre aqueles que têm e os que não têm. Este é o ponto, amigos. Certamente podemos ver tudo isso na curta explicação que eu dei neste áudio anteriormente sobre os últimos 100 anos no que diz respeito à emissão e ao controle monetário, que na verdade eu não li na íntegra e não comentei na íntegra. Dessa forma, os resultados dos pequenos avisos dados pela literatura védica relativos a vários tópicos podem ter consequências muito mais amplas e profundas, que afetarão fortemente nossa vida, o estado da sociedade e da política, e até mesmo o bem-estar do planeta, do meio ambiente e dos recursos naturais. Naturalmente, quanto mais uma organização for movida pelo lucro, menos ela se preocupará com o bem-estar das pessoas, do planeta e dos recursos naturais. Portanto, precisamos contemplar tais avisos e desenvolver a habilidade de perceber os efeitos a longo prazo mencionados na literatura védica. Precisamos entender que o processo referenciado pela literatura védica sobre o aumento da corrupção na economia, no governo e na sociedade em geral ainda está em andamento. Meu Deus, amigos, e vai piorar muito, hein? Em 432 mil anos
tirando 5 que já vivemos. O que possivelmente aceitamos como normal na atualidade, amigos, mesmo os princípios econômicos que temos como padrão, serão completamente diferentes daqui a 50 ou 100 anos. A taxa de mudanças e corrupção aumenta junto com o avanço de Kali Yuga. Então, à medida que passarmos pelos avisos e profecias da literatura védica, eu não falarei tão detalhadamente como as várias predições já se manifestaram ou estão se manifestando à nossa frente. Em muitos casos, elas ficarão muito evidentes sempre que assistirmos a um noticiário, não é mesmo? Mas seja cuidadoso quanto à seriedade do que elas descrevem. Assim, quanto mais nos familiarizamos com elas, mais estaremos conscientes do padrão geral dos eventos que provavelmente continuarão acontecendo no futuro distante da Era de Kali, de como nos preparar diante das tendências sociais e de qual é o nosso papel neste mundo cada vez mais materialista e em constante mudança. Não obstante, ainda existem esperanças para a expansão das forças espirituais na sociedade. Como falaremos no futuro em outro áudio, que falaremos sobre uma nova espécie de humanidade. Mas agora é o momento de agirmos, enquanto ainda temos a liberdade para fazer alguma diferença. Prezados amigos, vamos avançando um pouquinho mais pesado. Agora vamos falar do padrão básico de eventos para o futuro em Kali Yuga. O que eu afirmo ainda é bem leve, perto de várias coisas em que eu ainda gravarei em breve. Lembrando aqui, amigos, que quando nós falamos no final da Kali Yuga e que voltamos a Sati Yuga, nós não estamos falando da destruição do mundo. Nós estamos falando ali, o mais próximo seria das tribulações mencionadas na Bíblia. Nós temos que lembrar aqui, o que será também gravado, que virá uma era dourada. Existe uma era dourada em Kali Yuga, um tempo para avançar. Então não é para ninguém ficar desesperado, começar a arrancar os cabelos. Nós explicaremos em detalhe o que é o Senhor Kalki e o fim da Kali Yuga, que está ali próxima à segunda vida de Cristo, né, mencionada. O Senhor Kalki é o 22º Avatar. Nós vamos falar aí de várias eras, explicando como tudo isso funciona, descrições avançadas de Kali Yuga encontrada, por exemplo, no Ramayana, né? Informações que inclusive falam do recuo de geleiras dos Himalaias, de tudo o que o Bhavishya Purana previu e fala sobre Kali Yuga e profecias. E depois nós vamos explicar exatamente o que é a destruição do mundo, que é uma coisa totalmente diferente, que ocorre depois de 100 anos de Brahma. Brahma vive 100 anos. Aliás, no áudio anterior eu tenho a impressão que eu falei errado, um dia de Brahma. Me desculpe, você que está acompanhando aqui, Brahma dura, a vida dele são 100 anos, mas 100 anos celestiais. Isso equivale a 311 trilhões de anos. Então, quando ele cria todo o universo, ele vive, ele cria, enquanto o Vishnu mantém, Shiva participa da destruição, mas que não é a destruição do mundo, né? Seria o final da era de Kali Yuga para o recomeço de uma era de Sati Yuga. Mas vamos falar especificamente do que é a destruição do mundo, que é uma coisa totalmente diferente, que também é falada e explicada nos Vedas. Qual será o padrão básico de eventos para o futuro em Kali Yuga? Um ponto importante a se considerar é que as profecias védicas não delineiam uma agenda anual de eventos,
nem indicam os momentos particulares para se esperar os piores cenários e desastres possíveis. Elas não são muito guiadas pelo tempo e nem predizem algum apocalipse terrível que acontecerá em breve e acabará com o mundo como o conhecemos. As profecias védicas descrevem um fluxo mais geral de deterioração na consciência da sociedade como um todo e os sinais indicativos de tal processo que qualquer um pode perceber. Elas descrevem as consequências, reações e tendências à medida que a consciência coletiva da sociedade nesta era de Kali alcança certos estágios de pensamentos edificantes ou de degradação. Não se prediz que tais mudanças na consciência acontecerão necessariamente em um momento específico, embora haja uma tendência geral ao declínio. Na verdade, os sintomas ou inclinações que podem ser observados nos hábitos das pessoas, conforme a consciência muda, podem aparecer a qualquer momento. Eles também podem ser guiados pela sociedade como um todo, conforme seus interesses e despertar mental, o que depende do quão espiritualizadas ou materialistas as pessoas se tornarão. Ou seja, os desdobramentos de Kali Yuga, até certos pontos, estão basicamente em nossas mãos. Os físicos podem predizer eventos com o passar do tempo que podem ou não estar certos, enquanto o tempo das profecias védicas pode flutuar com o ritmo do desenvolvimento social, seja positivo ou negativo. Tais profecias não se aplicam somente às próximas décadas, mas também às centenas e milhares de anos seguintes até o fim de Kali Yuga, que está predito para acontecer em 427 mil anos. Em outras palavras, se você acha que a situação está crítica agora, você ainda não viu nada. Após esse período, tudo ficará melhor, entretanto. Todavia, o Kalki Purana contém predições do que acontecerá segundo uma linha do tempo básica dentro da era de Kali Yuga. Muitas dessas predições já estão acontecendo, como poderemos observar. Elas dividem o Yuga em 4 períodos de tempo. Ao descrever as características das pessoas na primeira parte de Kali Yuga, o primeiro capítulo do Kalki Purana descreve a falta de interesse espiritual das pessoas como um todo. Afirma-se que as pessoas de Kali Yuga terão por hábito brigar e discutir entre si. Elas se esforçarão muito para deixar o cabelo crescer, vestir as melhores roupas e se decorar com ornamentos caros. Isso é dito, escrito no Kalki Purana. No Kalki Purana 1.28-29 é dito, abre aspas, em Kali Yuga, uma pessoa com muito dinheiro naturalmente será respeitada como uma boa alma. Se uma pessoa 2 vezes nascida, isto é, aquela que é iniciada espiritualmente, se sustentar emprestando dinheiro com juros, ela será considerada um pilar da sociedade. Os sannyasis impuros de Kali Yuga serão apegados ao lar e às propriedades, e os chefes de família não terão nenhum poder discriminativo. Em Kali Yuga, as pessoas blasfemarão um mestre espiritual ou outra pessoa mais velha sem hesitação. Na verdade, as pessoas em geral simplesmente se tornarão hipócritas, mentirosas e enganadoras. Fecha aspas. No que se refere a crimes, declara-se, abre aspas,
em Kali Yuga, Shudras aceitarão caridade de outros, ou irão saquear a riqueza dos outros sem discriminação. Fecha aspas. Em seguida, sobre o casamento entre duas pessoas, o Kalki Purana diz que, abre aspas, os acordos mútuos serão o único critério para solenizar o casamento de um jovem e uma moça. Muitas mulheres casadas se comportarão quase como prostitutas porque não terão praticamente nenhum apego por seus cônjuges. Dessa forma, elas se tornarão promíscuas e serão facilmente abandonadas por seus maridos, e assim terão vários homens. Fecha aspas. Um problema específico será a falta de profundidade espiritual nas pessoas. Elas se preocuparão mais com sua aparência e reputação, que serão os únicos parâmetros pelos quais se julgará alguém como se declara. Abre aspas. As pessoas expressarão simpatia e magnanimidade, mas será apenas uma forma de duplicidade e de se autopromover. O perdão será concedido apenas quando o outro for incapaz de punir o ofensor. Em uma sociedade em que quem tem poder tem força, as pessoas se irritarão facilmente com aqueles em posições inferiores. Mesmo os tolos serão muito falantes na tentativa de provar que são eruditos. As pessoas se envolverão em cerimônias religiosas unicamente para adquirir reputação. Se alguém possuir riquezas, será considerado santo. Simplesmente por usar o cordão sagrado, alguém será reconhecido como um brahmana, 2 vezes nascido, ou um sacerdote religioso. Será considerado um sannyasi, um monge renunciado, unicamente por carregar um bastão. Fecha aspas. Então, esses são os sintomas que começam a aparecer em Kali Yuga e vão piorando. Sobre os problemas ambientais, o Kalki Purana relata que, abre aspas, a terra restringirá a produção de grãos alimentícios. As correntezas dos rios fluirão muito rapidamente. As chuvas serão muito irregulares e a terra não produzirá colheita suficiente. Fecha aspas. A respeito das características dos governantes com o desenrolar de Kali Yuga, é dito que, no Kalki Purana 1.30 a 37, abre aspas, os reis irão torturar e matar caprichosamente os cidadãos e os perturbarão com impostos excessivos. Por fim, tais pessoas desafortunadas levarão seus pertences e suas famílias para o abrigo das montanhas e densas florestas, na tentativa de escapar de condições tão opressoras. As pessoas de Kali Yuga manterão sua vida se alimentando de carne, mel, frutas e raízes, sem distinção. Praticamente todos desfrutarão de blasfemar o Senhor Supremo, Shri Krishna. Esses são alguns sintomas que se manifestarão no princípio de Kali Yuga. Fecha aspas. Em seguida, descrevem-se alguns sintomas das partes subsequentes de Kali Yuga. No Kalki Purana 1.38 é dito, abre aspas, no segundo quarto de Kali Yuga, as pessoas não cantarão mais os santos nomes do Senhor Krishna. Até lá, os santos nomes terão sido esquecidos. No terceiro quarto de Kali Yuga, haverá um aumento da população indesejada. O planeta dificilmente conseguirá manter todas as pessoas e suas aspirações enganosas de vida. E no quarto
último quarto de Kali Yuga, haverá apenas uma classe de seres humanos, pois a consciência espiritual terá sido esquecida há muito tempo, o que significa que ninguém possuirá qualquer conhecimento espiritual. Fecha aspas. Abre aspas. No Kalki Purana 1.39. Quando o estudo dos Vedas, a realização de sacrifícios, rituais religiosos, o cantar de mantras e outras práticas religiosas desaparecerem deste mundo durante Kali Yuga, os semideuses, atormentados por não receberem sua parcela das oferendas do sacrifício, que são os rituais de oração, se refugiarão no Senhor Brahma, o avô do universo, nascido da flor de lótus universal. Fecha aspas. Então, amigos, estamos aqui lendo que os Vedas prevêem que qualquer religião, qualquer prática religiosa, ela vai desaparecer. As pessoas nem sequer vão saber quem é Krishna ou vão conhecer os santos nomes. Tudo será esquecido. Em outras palavras, os devas ou semideuses, nossos guias espirituais e bem-querentes superiores, se afastarão deste mundo devido à negligência da população geral. Este último verso se refere ao período em que as pessoas se tornarão especialmente difíceis, e então os semideuses, liderados por Brahma, buscarão o Senhor Vishnu em sua morada espiritual e oferecerão preces para que os problemas sejam solucionados. Nesse momento, o Senhor Vishnu explica que ele aparecerá como o Senhor Kalki na vila de Shambhala para retificar a situação, aniquilando todos os reis maldosos e os enganadores da face do mundo, e dará início à era novamente de Satya Yuga. Assim se iniciará o próximo ciclo de 4 yugas. Em futuros áudios eu explicarei detalhadamente esses pontos mencionados no Kalki Purana e muitos outros. Entretanto, ao considerar algumas das declarações que eu citei, qualquer pessoa pode olhar ao redor e identificar esse padrão básico e essa tendência de eventos se desenrolando com o avanço da era de Kali Yuga. Basta olhar qualquer jornal. Os padrões se tornam bastante evidentes simplesmente por entendermos as descrições dos arranjos econômicos e da presença crescente dos princípios de desavença, confusão e irreligião trazidos pela era de Kali. Kali Yuga é o avanço dos modos da paixão, Rajoguna, e ignorância, Tamoguna, que levam as pessoas a se conectar de sua verdadeira identidade como seres espirituais. Quanto mais isso acontece, mais os padrões morais são abandonados, ou até mesmo deliberadamente descartados. Então há um aumento do egoísmo e a sociedade abandona seus valores de consideração pelos outros, sem falar da falta de respeito com o meio ambiente e todo o resto. À medida que isso aumenta, os governos se tornarão mais intolerantes com as pessoas que não cooperam e demandarão mais controle e leis mais rígidas, o que fará também com que grupos se revoltem e façam rebeliões. As guerras não serão somente entre países, mas também dentro das próprias nações. Com o passar do tempo e com o aumento dos modos da paixão e ignorância, não haverá paz em lugar algum. Até mesmo a história de quando o mundo experimentou um pouco de paz parecerá um grande luxo. As pessoas terão o desejo de deixar as cidades e viver nas colinas e montanhas, e não simplesmente para encontrar paz,
mas pelas chances precárias de sobrevivência básica. Gradualmente, com o avanço da Era de Kali, haverá um aumento do caos e da loucura em todos os níveis. Kali Yuga também é um período em que há uma dificuldade generalizada de desenvolvimento econômico. Com o progresso de Kali Yuga, as pessoas de todas as classes enfrentarão dificuldades para se sustentar por quaisquer meios, bons ou ruins. As pessoas se tornarão extremamente gananciosas devido às concepções ignorantes de que esta vida é tudo o que há e de que satisfazer a mente e o corpo é o objetivo básico da vida. Dessa forma, o avanço da sociedade se centrará no desenvolvimento econômico, que é o padrão do modo da paixão Rajoguna. O acúmulo de bens, produções exageradas, grandes esforços e empreendimentos, ocupações para se obter lucro, fama e adoração, etc., todos são considerados desenvolvimentos no modo da paixão. Anterior à Era de Kali, o avanço era focado no modo da bondade, Sattvaguna. Estabilidade, equilíbrio, permanência, manutenção, preservação e harmonia com Deus e a natureza. Na bondade, não parece haver muitos acontecimentos ou mudanças, exceto internamente, em termos de avanço espiritual e sabedoria. Esse tipo de avanço é o desenvolvimento evolutivo real, diferentemente das meras melhorias tecnológicas que podem trazer muitos confortos e facilidades à custa dos nossos recursos naturais, destruindo a terra, a sociedade e a população. O desenvolvimento de grandes cidades é outro sinal de avanço da civilização no modo da paixão. O sonho americano é construir o máximo possível de estradas, veículos, aviões e edifícios. O sonho de ganhar muito dinheiro com tal desenvolvimento. Esse é o padrão do modo da paixão. Junto dele, porém, vem um acúmulo do modo da ignorância, o que é um problema. Isso se manifesta quando nossos esforços no modo da paixão terminam em resultados indesejados no modo da ignorância. Um bom exemplo disso é o empreendimento da produção de petróleo, o que é altamente lucrativo no modo da paixão, mas resulta em fumaça tóxica e derramamentos que causam graves danos ambientais no modo da escuridão ou ignorância. Lembrem-se, amigos, quando se inicia a Kali Yuga, a matéria ou as coisas materiais perdem sua potência. Por exemplo, o alimento não é mais uma fonte de nutrientes como costumava ser. Há uma diminuição na quantidade de solos férteis que são incapazes de produzir comidas nutritivas. E o solo não produz mais a mesma quantidade de plantas e produtos comestíveis. Além disso, os países que se enriquecem frequentemente mudam sua dieta para uma dieta que demanda mais carnes vermelhas e aves, como galinhas, e também porco e peixe, o que demanda mais grãos para alimentar os animais do que para alimentar os humanos. Assim, não apenas há uma diminuição das comidas nutritivas, mas também menos pessoas são alimentadas e os preços dos alimentos aumentam. As pessoas cobiçam o dinheiro tão intensamente que usam qualquer coisa para fazer com que o solo seja mais produtivo. Esse esforço no modo da paixão leva ao uso de fertilizantes químicos, que podem ajudar a produzir maiores quantidades de alimento em menos tempo, mas, em última análise, destrói o solo e provoca doenças, e produz comidas que são ainda menos úteis para o nosso desenvolvimento físico e mental.
Dessa forma, perpetua-se o processo de perda da habilidade de produzir bons alimentos, causando problemas cada vez piores. Então, há os efeitos colaterais ou resultados no modo da ignorância, pois todos são afetados pela poluição do solo, do ar e da água, e porque a comida não possui os ingredientes adequados para o desenvolvimento total do corpo e do cérebro. Em essência, as pessoas e os animais ficam com o cérebro defeituoso, até mesmo deformado, dependendo se eles podem ou não obter os nutrientes adequados na alimentação e do quanto eles são expostos aos poluentes que se espalham gradualmente por toda parte. Assim, o nível de inteligência das pessoas diminui e Kali Yuga avança. E quanto mais poluentes entram no solo e na atmosfera, ou cientistas malucos tentam alterar a comida que plantamos com modificações genéticas, mais as pessoas, os animais e o meio ambiente serão afetados por novos problemas como doenças e deformidades. Em áudios futuros, leremos e daremos exemplos mais específicos sobre o que acontece no futuro de Kali Yuga, avançando para leituras ainda mais fortes. Devido ao aumento dos modos da paixão e da ignorância e a forma com que as pessoas são afetadas por eles, a habilidade das pessoas de compreender o conhecimento filosófico superior é reduzida, até mesmo eliminada, em uma quantidade cada vez maior de pessoas. O que acontece é que os locais destinados ao conhecimento, como escolas e universidades, tornam-se lugares de negócios voltados para o lucro e para o aumento no desenvolvimento econômico, que novamente é resultado da influência do modo da paixão. Assim, lugares como universidades e o domínio intelectual são degradados. Onde existem tais esforços no modo da paixão, significa que as instituições educacionais também se tornam locais de intoxicação e festas para encontros sexuais e outras atividades que supram as demandas da mente e dos sentidos. Obviamente, amigos, não estamos dizendo aqui que todas as pessoas, todos os alunos e estudantes universitários fazem isso. Óbvio que não. E também isso é feito em grupos privados, em seus encontros. No geral, as universidades, pelo menos até hoje, em 2026, ainda são locais em que, e muitas, de alto nível, ainda são locais de estudos sérios, de pessoas sérias, estudos aprofundados, mas nós já vemos que existem sim, nós sabemos que existem pessoas e estudantes e que toda a mentalidade da nossa sociedade já está para o prazer, a gratificação dos sentidos. Afinal, isso que tem ocorrido nas universidades e tem aumentado em todas as escolas pelo mundo inteiro, esse é o propósito de aumentar os lucros. Então, esses lugares se tornam mais preocupados em apresentar o objetivo e, em seguida, o preço para se aumentar a capacidade de competir na busca pela adoração, destaque e influência voltados para o lucro pessoal e fama. Então, na verdade, o que nós vemos hoje ainda já é, na verdade, um sistema de educação e de estudo e de ensino, escolas, colégios e universidades já num estágio já bem degradado, se compararmos com as outras eras de Satya Yuga, Treta Yuga e Dvapara Yuga. É uma era já em que o conhecimento, a inteligência já está comprometida, absolutamente reduzida. E quanto mais esses locais se tornam competentes em apresentar suas facilidades para buscar
e alcançar tal objetivo, mais alunos eles atraem. Quanto mais estudantes eles tiverem e maiores forem as mensalidades, mais lucros serão obtidos. E esse se torna o principal objetivo de tais instituições educacionais. Por fim, em vez de se preocuparem em fornecer verdadeira educação àqueles que merecem, têm preferência pelos estudantes de famílias com rendas maiores, aqueles que têm mais dinheiro para gastar na universidade. Assim começam a se excluir os estudantes que, mesmo sendo dignos, não possuem altas condições financeiras e cada vez mais ficam para trás as boas capacidades de raciocínio e a compreensão filosófica que costumavam ser fornecidas ou desenvolvidas em tais instituições em outras eras, inclusive. Dessa forma, o dinheiro se torna o verdadeiro objetivo da universidade e o desenvolvimento e bem-estar da sociedade decai ainda mais. De qualquer forma, não importa o quanto uma pessoa teve acesso à educação. Se ela não descobre, através da aquisição de conhecimento espiritual, quem ou o que ela realmente é, não saberá verdadeiramente o que fazer e onde se encaixa em um panorama mais amplo. Em geral, tais pessoas sentem que ainda falta algo em sua vida, mas não sabem o que é. Portanto, elas podem não alcançar a mente pacífica ou a satisfação com a vida que esperavam, o que se torna um problema padrão em toda a sociedade, algo que frequentemente leva a um estado de desorientação, depressão e desesperança. Ademais, os anúncios e propagandas doutrinam as pessoas a pensar que elas podem solucionar seus problemas preenchendo sua vida com inúmeros objetos e meios para se obterem prazeres sexuais, estímulo mental e entretenimento. Tudo o que você precisa fazer é continuar trabalhando ou encontrar os meios para adquirir a renda necessária para custear isso. Dessa forma, sem perceber, você voluntariamente se torna um escravo da sua própria mente e de seus sentidos, e das instituições que supostamente o ajudam a alcançar seus sonhos, como o governo, o banco e etc. No período védico, eram os intelectuais quem compreendiam e tinham uma experiência direta do conhecimento espiritual e da verdade absoluta. Tais pessoas possuíam o conhecimento prático para instruir e trazer estabilidade para a sociedade, para dar um cérebro à sociedade. Uma sociedade sem cérebro não possui direção. Uma sociedade sem cérebro não possui direção. Em tal sociedade, todos trabalham de todas as formas possíveis para o desenvolvimento econômico, adquirindo quaisquer recompensas e conquistas superficiais, enquanto permanecem ignorantes do verdadeiro propósito da vida. Isso se torna a norma em Kali Yuga. Kali Yuga é também a era em que a poluição se torna exacerbada. Porém, o planeta apenas reflete a consciência daqueles que o habitam. A poluição ambiental externa é um mero reflexo da poluição da consciência interna da humanidade. Essa poluição interna são os hábitos mentais, desejos e padrões de pensamento pervertidos. À medida que nos tornamos poluídos internamente e agimos para satisfazer externamente esses desejos poluídos, com base na obtenção de dinheiro, poder, destaque, adoração e gratificação sensorial, agimos de maneira egoísta para obter coisas como posições favoráveis para o lucro e desfrute fáceis e rápidos.
Essa é a consciência materialista. Tal consciência facilmente resulta em atividades que podem poluir a terra e a atmosfera, não apenas no sentido ambiental, mas também no sentido moral, econômico, político e muitos outros. Independentemente do quanto sejamos grandes ou pequenos, quer administremos uma grande corporação, quer apenas nossa casa, nossa consciência determinará nossas decisões, o que afeta todos ao nosso redor. Assim, de certa forma, o mundo inteiro é afetado por tudo o que fazemos. Milhares de anos atrás, o Senhor Krishna alertou Arjuna sobre os perigos da consciência materialista e os impactos que tal poluição mental poderia ter sobre o mundo. Ele descreveu na Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 8, que os materialistas, abre aspas, dizem que este mundo é irreal, sem nenhum fundamento e sem Deus no controle, fecha aspas. Devido a essa atitude, sentem-se no direito de fazer o que quiserem para levar uma vida mimada ou alcançar prazeres sensuais instantâneos e lucros rápidos. Entretanto, Krishna também explica no Bhagavad Gita 16.11, abre aspas, eles acreditam que satisfazer os sentidos é a necessidade primordial da civilização humana, fecha aspas. Essa é sua motivação na vida, mas em consequência disso, abre aspas, até o fim de sua vida, sua ansiedade é imensurável, fecha aspas. Por quê? Porque eles estão, diz na Bhagavad Gita 16.12, presos a uma rede de centenas de milhares de desejos. É devido aos inúmeros desejos materiais que tais pessoas seguem incansáveis na determinação de tentar obter tudo o que desejam. E, portanto, diz no Bhagavad Gita 16.9, ocupam-se em atividades prejudiciais e hediondas que só servem para destruir o mundo. Portanto, quanto mais materialistas as pessoas forem, mais poluída se tornará a sociedade. Com o aumento da poluição da consciência materialista, mais fortes serão os efeitos socialmente degradantes de Kali Yuga. A poluição também está na arte da propaganda, a arte de criar desejos na mente das pessoas que através de exageros e mentiras em comerciais e na política. As propagandas são idealizadas para enganar o público que as consome. Elas tomam seu dinheiro ou seu voto e lhe entregam menos do que prometeram. Esse tipo de poluição se fundamenta na perícia de mentir e persuadir. Vemos isso claramente na política. Em Kali Yuga há poucos líderes verdadeiros ou quase nenhum, e ninguém realmente gosta de políticos. Na verdade, muitas pessoas votam não nas pessoas que querem para o cargo, mas sim naquelas que provavelmente causarão menos danos. E isso é julgado de acordo com quem tem a propaganda mais convincente. O ponto é que agora as coisas estão piorando tanto que não há mais esperança de que alguma solução material possa lidar com tais problemas. Ao estudar este áudio agora e estas escrituras, ao ouvir sobre Kali Yuga, qualquer pessoa poderá perceber o padrão básico de eventos que nos espera no futuro de Kali Yuga, à medida que há um aumento da influência dos modos da paixão e ignorância. Qualquer um com um pouco de entendimento pode perceber que a esta altura apenas uma intervenção divina ou revoluções espirituais ajudarão a mudar as coisas e resolver nossos problemas.
Isso é possível especificamente no período conhecido como a Era Dourada em Kali Yuga. O que é a Era Dourada de Kali Yuga? Foi predito que esse período teria início na primeira parte dos 432 mil anos de Kali Yuga, os quais estamos vivendo agora. Vivemos cerca de 5 mil anos, restam 427 mil anos, e ele se estenderá por mais 10 mil anos, esse período dourado. Durante esse período, o conhecimento espiritual poderá ser difundido e produzirá muitos benefícios para as pessoas desta era. Entretanto, tal conhecimento apenas nos ajudará na proporção que o aplicarmos. Caso contrário, haverá um aumento da escuridão ou ignorância espiritual. Então, prezados amigos, já temos áudios sobre a Era Dourada de Kali Yuga, faremos novos áudios, é só procurar na listagem da playlist Leitura dos Vedas, no SoundCloud, ou procurar no YouTube, sobre essa Era Dourada importantíssima, que durará 10 mil anos, na primeira parte de Kali Yuga. E é por isso que tantos Vaishnavas e pessoas que conhecem os Vedas trabalham incessantemente. A ignorância é a causa de todas as anomalias na sociedade humana que Maharaja Yudhishthira percebeu no início de Kali Yuga, como previamente descrito. Portanto, o melhor que podemos fazer é neutralizar os efeitos de tal ignorância espiritual, compartilhando o conhecimento verdadeiro e soluções baseadas em compreensões espirituais legítimas. É preciso trazer as energias superiores e a compreensão da vida junto com a consciência espiritual. Isso pode, pelo menos, atrasar os efeitos de Kali Yuga e as várias mudanças na Terra que foram preditas. À medida que as pessoas se concentrarem na verdadeira compreensão espiritual e em como perceber sua identidade espiritual, maior a possibilidade de que tudo mude em um sentido positivo e mais as pessoas vão querer mudar na direção correta. Um mundo de escuridão pode se tornar um mundo de luz. Estamos aqui falando da grande esperança da Era Dourada de Kali Yuga. E sabemos que com muita oração, muita coisa pode ser atenuada. Mas também sabemos pelas escrituras védicas que o fim de Kali Yuga vai acontecer. E um novo ciclo se dará início. Nós lemos coisas aqui que no fundo todo mundo sabe, mas são coisas muito tristes. Nós não podemos normatizar tudo isso e achar que é normal, porque não é. Já é um período de grande degradação e é muito triste. No entanto, tudo isso é muito leve, muito suave, perto de outras coisas que eu trarei nos futuros áudios, com coisas que acontecerão em Kali Yuga, as mudanças futuras em Kali Yuga. Lembrando que esses áudios e essa playlist de Kali Yuga é recomendada para maiores de 16 anos, por conterem informações muito sensíveis. Nos veremos no próximo áudio, o terceiro áudio ou áudio no YouTube em breve. Muito obrigada pela sua participação e seu interesse. Agradeço se compartilhar essas playlists e estes áudios para devotos, Vaishnavas, pessoas interessadas e simpatizantes com o estudo dos Vedas. Agradeço se deixar algum comentário,
alguma correção de algo que eu falei erradamente. Agradeço se clicar no selinho do YouTube. Isso facilita muito para você receber a notificação, ativar as notificações, né, também, para você receber avisos de quando entrarem áudios ou vídeos novos. Lembrando que o SoundCloud você não precisa se inscrever para ouvir. Mas se você, é só clicar quando abrir a mensagem, clicar no xizinho, fechar o X, que automaticamente você consegue ouvir. Aliás, em qualquer plataforma. Mas seria muito interessante, é tão rápido, é só você se inscrever, criar uma conta rapidamente, nem precisa botar foto, nada, é só colocar o seu e-mail, que automaticamente você consegue, então, curtir e principalmente comentar. Então, essa participação também é muito bem-vinda. Isso vale também para o YouTube, apesar que o YouTube é mais simples também, é possível ouvir sem ter uma conta, mas se você criar uma conta muito rápido, apenas com seu e-mail, você consegue também curtir, comentar lá, clicar no sininho para receber as notificações, não perder nada e também comentar por ali, compartilhando e etc. Então, obrigada. Terminando com a oração para limpar também qualquer energia de confusão, de desentendimento, de não compreensão do que foi dito. Isso traz mais clareza e nos aproxima de Deus. Om Nagyana Timirandasya Gananjana Shalakala Chakchurum Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com o fogo do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Lembrando, amigos, que Jesus é nosso mestre espiritual. Maria é nossa mestra espiritual. O Espírito Santo é o nosso mestre espiritual. Deus, seja qual for o nome que você dê a ele, é o nosso mestre espiritual. Krishna é uma das manifestações de Deus, é nosso mestre espiritual. Nityananda, que encarnou junto com Chaitanya Mahaprabhu, é o nosso mestre, nosso guru original supremo. Todos os grandes santos e Vaishnavas e pessoas santas e gurus fidedignos da ordem, que vem da ordem de sucessão discipular ininterrupta desde a criação, são nossos mestres espirituais. Hare Krishna. Salve Jesus, salve Maria.